Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. E pode deixar uma marca aí nesse texto, porque nós vamos voltar durante esse acampamento, com certeza, algumas vezes, nesse texto e, sobretudo, no contexto desse capítulo 6, que foi escolhido como tema para esse acampamento. A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Vamos repetir? A mim tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Pessoal de Santa Catarina, leia isso separadamente, senão pensará que pode ser o governador. A mim, vírgula, tudo... Não é isso. É a mim, para eu. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E no mesmo versículo Paulo repete: a mim tudo é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Palavra do Senhor. Esse tema escolhido para esse acampamento quer colocar para nós, de modo muito claro e muito sério, ao mesmo tempo, aquilo que é o maior dom para o cristão. E há pouco, através de gestos, Dunga falava sobre isso. Você não está amarrado de fato, não tem algema, não tem corrente. E esse é o maior dom que o Cristo trouxe à humanidade. Mas por outro lado, e São Paulo aproveita bem esse contexto aqui no capítulo 6 e depois no capítulo 10 de Coríntios, versículo 23, onde ele repete a mesma expressão para dizer que esse que é o maior dom torna-se a maior preocupação, porque vai ser aproveitando da liberdade dos filhos de Deus, como nos lembra Paulo, que o inimigo vai tentar nos aprisionar, não com essas prisões exteriores, porque essa seria até mais fácil da gente perceber, mas com uma prisão interior. Talvez esse seja um tema de fato dúbio demais para o mundo, porque se por um lado o ser humano se percebe livre, e essa é uma graça que só o ser humano tem, porque a participação da nossa humanidade na graça de sermos imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo torna-se uma grande armadilha. Como é que nós vivemos a nossa liberdade? A primeira coisa que nós percebemos, que a nossa liberdade é relativa. Ao mesmo tempo que todos nós somos livres, porque podemos fazer escolhas e opções, existe um campo dentro do qual a nossa natureza nos diz que nós não somos livres. Você é livre para comer? Não é. Você é livre para escolher o que comer, mas você não é livre para comer. Você não pode determinar: a partir de hoje eu vou ficar 3 meses sem comer nada. Pode? Então como é que você é livre? Você é livre para comer? Você é livre para escolher o que comer? Você é livre para ficar acordado? Você pode até ficar acordado 1 dia, 2, mas vai chegar uma hora que o seu organismo vai obrigar você a dormir. Você é livre para ir ou não ir ao banheiro? Não é?
O seu organismo determina, e há algumas situações que o organismo determina mais vezes. Se dá aquela doença em você que só dá de dia. Já teve aquela doença? Diarreia. Só dá de dia, né? Porque se der de noite é a mesma coisa que for de dia. Você fica acordado a noite inteira. Por isso que chama diarreia. É uma doença que não dá de noite. Você é obrigado a ir, não tem o que fazer. Você pode até segurar meia hora, um pouco, mas não aguenta. Começa a arder. Então eu não sou livre. Sou livre para ir no banheiro? Não. Sou livre para comer ou não comer? Não. Sou livre para dormir ou não dormir? Não. Sou livre para beber água ou não beber água? Não. Então a gente já percebe que a nossa liberdade não é absoluta. Que isso que dizem aí, você é livre para fazer o que bem entender, que isso é mentira. Que a nossa liberdade é condicionada. Que a nossa liberdade é uma questão de escolha. E por que isso não nos reduz? Não. Isso leva-nos a assumir a nossa liberdade com maior responsabilidade. Então eu tenho que descobrir, em primeiro lugar, que a minha liberdade é situada. E não foi isso que Deus disse a Adão e Eva quando os criou e os colocou no paraíso? Eles são absolutamente livres, só não podem comer da árvore do bem e do mal. O que significa comer o fruto da árvore do bem e do mal? Que o ser humano, em todas as suas atitudes e em todas as suas decisões, precisa ter um referencial. Que quando nós perdemos esse referencial, então a liberdade se torna libertinagem. E São Paulo mesmo, um pouquinho para cima do texto que nós estamos meditando, diz que a primeira pessoa que está fora do reino dos céus são os... Versículo 9: porventura ignorais que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais. 2 pontos. Os libertinos, e mais um bando que nós vamos falar durante o acampamento, não terá parte no reino de Deus. Então aqui versículo 9 para o versículo 12, são 3 versículos. Aqui nós já vemos que a liberdade não pode ser jamais confundida com libertinagem. Libertinagem é: eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Por quê? E aí não pense que é São Paulo que está afirmando tudo me é permitido. Esse era um chavão, esse era um slogan, por isso é repetido 3 vezes. Um chavão, um slogan que os coríntios usavam para viver no pecado. Pegue o contexto todo, o capítulo 5 de 1 Coríntios, a impureza, a vivência errada da sexualidade. Depois ele pega no capítulo 6, a vivência errada da liberdade como libertinagem, que leva o ser humano a fazer atitudes erradas e a se defender nessas atitudes. Porque é esse o argumento que o mundo aí fora usa. Eu sou dono do meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu bem entender. E é em nome da falsa liberdade do corpo, em que as pessoas usam drogas, que as pessoas fazem o sexo do jeito que bem entendem, que as pessoas fazem aborto, que o ser humano vai se animalizando. E aliás, quem falou isso foi São Pedro. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 2 seguintes. Muito fácil de gravar. 2 Pedro 2:2. O ser humano, quando faz uso errado da sua liberdade, se torna o pior de todos os animais. O pior. Quando deixa-se conduzir pela libertinagem, o ser humano é capaz de fazer coisas
que nem os animais irracionais fazem. Ou você já viu uma fêmea de qualquer raça matar o próprio filho, a não ser um instinto de preservação? Olhe na natureza. Por que com exceção do ser humano, ao menos na minha opinião, tem gente que acha o contrário, com exceção do ser humano, todos os demais seres da natureza, o macho é mais bonito? Já notaram? Eu acho que exceção do humano. Se vocês não acham, problema é seu. Cada um tem o gosto que quiser. Na natureza, todo macho é mais bonito, maior, mais colorido. Por quê? Para mostrar a supremacia do macho? Não. Para defender a fêmea e para defender o filho. Quando o animal é atacado, o macho, sendo maior e mais colorido, primeiro ele tenta defender, enfrentar o bicho. E não conseguindo, ele é maior e mais colorido para chamar atenção para si. Enquanto o perseguidor vai atrás dele, a fêmea corre para a toca para defender os bichinhos. E o ser humano? O ser humano usa dos dons que tem para defender o outro ou para se defender? O ser humano, quando deixa o uso da liberdade e cai para a libertinagem, por isso que São Paulo diz aí no versículo 9: os libertinos não vão entrar no reino do céu. Ele se torna pior do que qualquer animal. A liberdade é o ponto fundamental da história cristã. Aliás, hoje, quando a filosofia estuda a liberdade, ela chega a uma conclusão e não tem outra para chegar. Quem inaugurou de fato a ideia, a concepção de ideia e prática de liberdade foi Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, a ideia que se tinha da liberdade era liberdade como o contrário de prisão. Não estou preso, logo estou livre. Então os gregos diziam: há dois tipos de pessoas, os livres e os escravos. Então liberdade só como contrário de escravidão, já que você não nasceu escravo, você é livre. E esse foi o máximo que o grego, que é o pai da filosofia, o pai do pensamento, conseguiu chegar. Jesus Cristo foi aquele que inaugurou o reino da liberdade, porque em primeiro lugar devolveu o ser humano ao seu contexto original, de imagem e semelhança de Deus, criado segundo Deus, criado para Deus, criado livre para fazer opções. E aqui vem uma coisa fabulosa de Deus: a liberdade com a qual Deus criou o ser humano foi tão absoluta que deu ao ser humano, inclusive, a possibilidade de optar contra ele. E isso, infelizmente, pelo pecado acontece. Mas Jesus não aniquilou essa liberdade humana, ele elevou essa liberdade a uma condição superior. Jesus inaugurou um novo jeito de viver a liberdade na obediência. Por quê? A liberdade sem obediência, ela vira libertinagem. A obediência sem a liberdade, ela vira escravidão. Obediência cega. Quando Maria conversa com o anjo, ela mostra em primeiro lugar a obediência, mas ao mesmo tempo ela mostra a liberdade. A obediência sem liberdade não pergunta. É a liberdade de Maria que a faz perguntar: como acontecerá isso? Eu não conheço o homem. Como é que isso vai acontecer? Ela tem diálogo. Por quê? Porque a obediência de Maria é a obediência de alguém que é livre. Liberdade e obediência com Cristo vão se tornar duas facetas da mesma realidade. Porque a liberdade nossa nos leva a uma certeza: ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço o demônio.
Nós não temos outra escolha. O ser humano é livre para escolher a quem ele quer obedecer, com uma grande diferença. Obedecer Jesus Cristo significa tomar cada dia posse da sua liberdade. São Paulo vai nos esclarecer isso de modo maravilhoso no capítulo 5 de Gálatas. É para a liberdade que o Cristo nos libertou. Mas por isso não podemos fazer uso da liberdade para o erro e para o pecado. A libertinagem, o uso errado da liberdade, é o nome que o mundo dá à liberdade. Do ser humano que é dono de si mesmo, como os coríntios pregavam. Eu posso fazer o que eu bem entender. Por isso Paulo insiste: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar escravizar por nada nem por ninguém. Permissão e opção são duas coisas completamente diferentes. Aí vem a grandeza da nossa escolha. E por que é importante nós percebermos o conceito de liberdade? Aliás, o Concílio Vaticano II, um documento chamado Gaudium et Spes, Alegria e a Esperança para o Mundo de Hoje, o concílio nos coloca de uma forma absoluta no número 16, e o Catecismo da Igreja Católica retoma isso como uma verdade de fé para nós, que a consciência humana é um sacrário inviolável. Os bispos dizem no Concílio Vaticano II que a consciência humana é a presença do próprio Deus dentro do coração, da cabeça do ser humano. A nossa consciência. E por isso o Papa João Paulo, no seu documento A Verdade que Liberta, o esplendor da verdade, ele vai nos falar que é preciso, e que essa é a grande missão do cristão, educar a consciência. Porque senão vai acontecendo conosco um processo terrível que a libertinagem leva. A pessoa, quando fazendo uso errado da sua liberdade, ela começa a entrar no jogo do pecado. E aquilo que nós refletíamos ontem na missa, com o tempo a pessoa vai se tornando escrava do pecado. Romanos capítulo 6, que é a pior de todas as escravidões. Por quê? Por que a escravidão do pecado é a pior de todas as escravidões? Porque você é escravo, mas pensa que é livre. O argumento que te leva ao pecado é o uso errado da sua liberdade. Eu posso fazer, eu quero fazer, eu não quero fazer, eu desejo fazer. A liberdade no pecado, ela mistura desejo, querer com vontade. A liberdade em Cristo leva-nos a fazer a opção livre pela vontade de Deus. Por isso Jesus diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era o desejo dele, mas a liberdade o leva a dar um passo. Todavia não faça a minha vontade, mas a sua. É a liberdade plena, é a vontade plena de Deus. E esse é um assunto muito sério, meus irmãos, por quê? Em nome da liberdade, o conceito liberdade, que é um conceito cristão, que o mundo pegou de nós, como pegou o conceito da alegria, leva o mundo hoje a, em nome dessa falsa liberdade, e liberdade falsa não é liberdade, a levar as pessoas a chegarem ao seu pior. O mais terrível que o pecado consegue fazer, o pecado consegue levar-nos ao nosso pior. Na medida em que nós vamos sendo seduzidos pelo pecado, nós vamos tornando-nos prisioneiros. Vamos pegar o exemplo que o Dunga estava dando. Vamos pegar um passarinho. Se eu pegar um cabo de aço da grossura desse fio, é um bom fio, com uma meia polegada, e eu amarrar na perna de um passarinho e prendê-lo
viga de ferro. Passarinho voa? Tem certeza? Se eu prender isso aqui na perna do passarinho e voa, é um cabo de aço, é muito forte. Então, se eu pegar um cabo de aço mais fino, como o fio desse microfone, ele voa? Não. Se eu pegar um arame e prender a perna do passarinho, ele voa? E um barbante? Uma corda de nylon? Um fio de linha? Tem diferença? A única diferença é olhando e vendo. O passarinho tanto faz se ele estiver preso com um cabo de aço ou com uma corda de nylon. O demônio faz isso conosco. Ele vai escolhendo qual é a corda certa para nos prender. Por que o sujeito consegue pescar um peixe? Se o peixe está livre lá dentro do rio, nadando sossegado, ele pega uma cordinha que o peixe não enxerga, um nylonzinho que dentro da água não vê nada. Coloca lá uma pelota assim de cobre, chumbada, embaixo um anzol. Mas ainda esconde o anzol. Põe uma minhoca. O peixe está lá nadando dentro do rio, sossegado, apeixaiado. Aí o cara pega aquilo e joga. Quando cai no rio, a chumbada, aquilo faz pum. Dentro da água, aquilo é um barulhão medonho. Primeiro, porque a água conduz o som melhor do que fora. E segundo, porque o peixe vive lá dentro. O pescador, por exemplo, sabe que quando ele quer pescar não pode ter ninguém perto conversando. Tem gente que vem dos nossos encontros que nunca serviu para pescar, porque está sempre... Não serve. Serve de isca para o outro, mas para pescar não serve. Quem é pescador sabe que tem que ir lá fazer silêncio, porque o peixe está na terra dele, ele está lá dentro. Peixe vê dentro da água. Peixe suspira dentro da água e não afoga, sabia? Suspira, só pelo lado de ninguém. Peixe enxerga e escuta. Então quando ele joga lá dentro, faz um barulhão. O que acontece com os peixes? Todos eles, quando vê aquela minhocona, eles ficam doidos. E eles começam e vão tudo correndo naquela direção, e vão nadando e nadando. E um fala, eu vi primeiro. E ele dá abraçada, dá rabada pra lá, e dá dentada. É uma luta. Põe um cinegrafista desse lá dentro da água e filmar, vocês já vê como é que vai ser bacana. O dia que passar no Discovery Channel, vocês assistem. Lá passa peixe. Filmam a pescaria de dentro do rio. Os peixes vêm tudo doido. Um consegue comer. Tem peixe que é inimigo do outro já faz 10 anos. Meu pai falou que o seu pai roubou a minhoca dele. Era uma minhoca assim, o papai viu a minhoca e ia levar para nós. Aí o seu pai... E meu pai falou que o seu pai, depois que pegou aquela minhoca, nunca mais apareceu. Eles ficam com raiva, os peixes. Meu Deus, como seria fácil ensinar peixe a não cair mais na armadilha. O pai do peixe podia reunir eles num acampamento. Não é? Tem os peixes que cantam, os peixes elétricos para fazer jogo de luz, né? As piranhas para fazer a festa, né? O robalo, ia pegar falando de peixe, hein? Falando de peixe. Peixe saiado, aqueles peixes coloridos, acampamento então. E aí pegava um peixe mais parrudo lá na frente, disse: a partir de hoje ninguém mais vai conseguir pescar nós do peixe. Acabou a pescaria, é o fim da minhoca. E para isso basta vocês gravarem algumas coisas que eu vou ensinar a vocês. Primeira coisa,
Vocês repitam comigo, peixaiada. E os peixinhos, sim. Repita com o titio: minhoca não cai do céu. Cai? Você não cai, não. Se você quer minhoca, você cavuca na beira do barranco. Minhoca dá na terra. Tem que cavucar. Então, desconfia. Se for mineiro, fala: desconfia. Desconfia. Desconfia se a minhoca cai do céu. Quando você vê uma minhoca que cai do céu, atenção. 2 segredos importantes. Primeiro, ao ver que a minhoca veio de cima, não coma a minhoca. Primeiro você chegue perto dela e passa a asinha ou a babataninha ou o rabinho em cima da minhoca. Se notar que tem uma coisinha lá que faz cosquinha, foge. Que cosca é bom, mas aquela lá não é. Aquela cosquinha lá é o cafuné do encardido. Porque aquela cosquinha é uma cordinha que você não vê, mas ela prende você. Gravou bem? Sim. Segunda coisa, caso você passa o rabinho e não sinta, porque o encardido inventa jeito para pescar nós. Quando for comer a minhoca, não coma a minhoca de uma vez só. Não dá uma bocada. Vai do ladinho, morde ela do ladinho. Se sentir que tem um araminho lá dentro, não pense vocês que é uma minhoca usando aparelho ortopédico do dente, ortodôntico. Se sentir que tem um araminho, gospe fora na hora. É anzol. Pronto, terminou o acampamento. Nunca mais iam pescar o peixe. Iam? Não tem jeito. Ele saberia tudo. Ele sabe que, primeiro, minhoca não cai do céu. Se você quer alguma coisa na vida, tem que lutar. Segundo, ele sabe que tem uma cordinha e ele passa o rabinho ali em cima. Percebeu? Não tem perigo. Mas mesmo assim, terceira coisa, vai de ladinho, dá uma mordidinha de leve. Não seria fácil? E por que continuam pescando? Inclusive estão acabando com a peixaiada. Porque o pescador está sempre inventando um jeito novo de pescar. Quando ele começa a ir num rio e está vendo que não está dando peixe, que minhoca não está adiantando, ele começa a estudar a isca certa. Ah, aquele peixe não gosta de minhoca. Aquele peixe para pescar ele tem que ser pão. Aquele peixe tem que ser semente de abroba. É peixe mineiro, é semente de abroba. Põe semente de abroba que vai lá. Aquele peixe lá é um pedaço de mandioca. Ah, meu filho, que peixe grande é só com outro peixe. Tem um peixe pequeno, tem que ser um anzol maior. Então você tem que ser com rede, tem que ser com tarrafa, tem que fazer um tratador. Vai se especializando. Tem que ir lá no alto mar, no meio do rio. Tem que alugar um barco. Tem que ir com quem conhece, você tem que se orientar. Não pensa você que você vai lá no Pantanal pescar, aluga um barquinho e vai. Vai, não bota mais. Porque os rios lá é tudo igual, depois você se perde. Tem que saber alguém que conheça. Tem que ter técnica, você tem que estudar, você tem que ler revistas sobre pesca e companhia, você tem que assistir os programas do Discovery para saber. Eles vão estudando como pescar. O peixe certo, o anzol certo, a isca certa, o molinete certo que vai longe, não é assim? O encardido faz a mesma coisa conosco. Ele fica olhando para cada um de nós e falou: o que eu vou fazer para pegar esse peixão aí? Essa peixona dentuça aí, essa peixona aí é bem perigosa. As peixes perigosas, elas mordem a gente, sai sangue. Esse tubarão aí, esse robalo, esse boto cor-de-rosa. Esses botos cor-de-rosa é difícil pegar. Ô peixe engraçado, é um peixe que dança, que pula assim. Quando você vai na Amazônia, aqueles botos cor-de-rosa, é um peixe perigoso, né? Como é que nós vamos fazer para pescar esse bicho? Eles estão estudando. Ele está olhando qual é a isca certa. Com um detalhe:
A gente não pode saber que é isca, a gente tem que pensar que aquilo é comida, liberdade. Eu sou livre, eu posso usar o meu corpo do jeito que eu quiser, eu posso usar meu dinheiro é meu, não estou prejudicando ninguém. O que tem eu comprar tudo que eu quero? Eu sou livre. Infelizmente hoje o Brasil está vivendo uma crise terrível. A televisão está mostrando o tempo todo as pessoas sendo sequestradas. Então o sujeito passa a vida inteira juntando dinheiro para ficar rico, para ser livre. Aí depois que ele tem dinheiro, ele tem que andar em carro blindado. Aí o que nem pregaram esse homem em São Paulo? Carro dele blindado. Não tem jeito, pode dar tiro no carro que não pega. Aí os ladrões, os assaltantes lá, os sequestradores, se vestiram de polícia, colete de polícia, puseram aquele negócio na rua lá de polícia. Parou, polícia. Olha que parou, não é polícia coisa nenhuma. Veja o que o sequestrador é capaz de fazer. Ele é capaz de vestir a roupa da polícia. O encardido diz São Pedro que ele se veste de anjo de luz para fazer o que conosco? Mas sabe o que me deixa mais triste quando eu vejo falar num sequestro desse que nem do Oliveto? Quando eu li no Jornal de Brasília de terça-feira que ele ficou preso numa casa, fizeram lá um cômodo dentro de uma casa, na rua Kansas. Eu não sei se esse Kansas é de Kansas de tanto esperar, ou esses Kansas dos Estados Unidos, né? Kansas. Ficou 53 dias preso numa casa, e que mais ou menos 10 sequestradores cuidavam, revezando dele. Agora a polícia descobriu que esses sequestradores tinham alugado a casa fazia 2 meses antes. Prepararam a casa, encheram a casa de câmeras para ninguém ir lá pegar o homem. Puseram ele lá dentro. Aí vem à minha cabeça o seguinte: se fosse no Biguá esse sequestro, o sequestrador estava perdido. Porque se ele chegasse lá hoje para montar a casa do sequestro, amanhã ele já tinha 26 visitas lá no Biguá, com certeza. Depois da manhã, minha tia já tinha matado o porco e ia levar um pedaço de porco para eles. Sim, lá no Biguá era assim. A gente visitava os vizinhos. Gente, eu não fico tão preocupado com esses sequestradores que vieram de outro país sequestrar, não. A maldade sempre vai existir, infelizmente. O que me dói o coração é saber que numa rua cheia de gente, um morando do lado do outro, mostrou na televisão, é uma casa grudada na outra. O vizinho do lado não percebeu que aqui está acontecendo alguma coisa. Não percebeu que está 10 pessoas diferentes entrando e saindo, sem falar com ninguém. Não percebeu que tem uma pessoa presa lá dentro. Sabe por quê? Porque segundo a Folha de São Paulo, 53% dos brasileiros estão olhando não para a casa do vizinho, para a casa onde estão os 12 apóstolos do encardido, criando o BBB, o 666, o novo número da besta, que leva o ser humano a um individualismo, a um fechamento, aonde ele quer saber o que se passa na vida alheia, de podre e de estragado, mas não quer se comprometer aquilo que vai na casa do vizinho dele do lado. Isso deixa a gente triste. Aí está a pobreza da liberdade. Olha o que a liberdade faz. Você é livre. Eu não tenho nada a ver com a vida do meu vizinho. A casa é minha, eu faço o que eu bem quiser. E por isso que eles ensinam isso na televisão. Quem está patrocinando o sequestro, a violência no Brasil, são esses programas de televisão que pregam o individualismo, o subjetivismo, o culto ao eu. Eu faço o que eu quiser da minha vida.
Eu não entendo como é que pode. Pergunto: se você mora num prédio, se um dos andares do seu prédio fosse usado como cativeiro para alguma pessoa, você teria descoberto? Talvez faz 10 anos que você mora naquele prédio e nunca visitou um vizinho que mora no andar de cima ou de baixo. Talvez façam 10 anos que você mora naquela rua, mas você não sabe o nome da pessoa que mora na segunda casa. Você passa, você vê sair, você vê entrar. Que ser humano nós estamos criando? Isso é liberdade? A liberdade de vir alguém lá de fora, um estrangeiro, criminoso procurado no país dele, e vem aqui no meu país e mora na minha rua, ao lado da minha casa, a ponto de uma vizinha que era estudante de medicina ter colocado o estetoscópio na parede e escutado os gritos do homem. Meu Deus do céu, que mundo é esse? É uma parede que nos separa. Mas que largura é essa parede? E pior, essa parede está sendo construída dentro das casas das pessoas, porque nós estamos querendo ver uma porção de coisas lá fora que não nos comprometem. Tudo me é permitido. Sim, é permitido eu criar o meu mundo, eu criar a minha casa, eu me criar numa situação individualista, num fechamento. Que espécie de ser humano nós estamos criando? Um ser humano pobre, um ser humano ferido. Eu não acuso o governador, eu não acuso a polícia, eu não acuso o governo por um sequestro desse. Eu me acuso. O meu coração entra num processo de exame de consciência, de ato penitencial. Porque quem sabe se fosse a minha casa, a casa do lado da minha, usada como cativeiro de alguém, e talvez tenha alguém lá no cativeiro, sim. Não desse sequestrador que pede 10 milhões de resgate, que pede 2 milhões de resgate, mas do sequestrador que quer nos levar inteiros para o inferno. É por isso que Paulo diz: nós não podemos fazer uso errado da liberdade, porque nós somos comprados. O nosso preço já foi pago. Nós todos aqui estávamos sequestrados. O Senhor nos resgatou. E agora eis o que diz o Senhor: aquele que te gerou, aquele que te criou. Isaías 41, és meu, és precioso aos meus olhos, eu te aprecio, eu te amo, eu entrego reinos por ti, dou a Etiópia inteira em teu resgate. É o Cristo que veio nos resgatar. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Ele que nos arrancou do reino das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho bem-amado, no qual temos a remissão e a redenção, o resgate. São João no capítulo 11, versículos 52, 58 diz: ele veio para resgatar na unidade os filhos de Deus dispersos. Nós já fomos resgatados. Mas esse sequestrador, ele não cruzou o braço. Do mesmo jeito que esse sequestrador já sequestrou um político lá na Colômbia, sequestrou mas não sei quem, já está 3 vezes condenado à morte. Há pessoas desse grupo que já ajudaram a sequestrar outros publicitários do Brasil, e eles vão tentar outros sequestros. O encardido também não desiste fácil. Vão lá e prendem o homem dá um jeito, sai da cadeia, se fantasia, arruma um helicóptero, ele dá um jeito de sair. Porque ele quer, enquanto ele não morreu, não matar, ele vai tentar nos levar. A falsa liberdade está criando um ser humano pobre demais. Um ser humano que não sabe o que se passa no vizinho do lado. Ele está muito preocupado em saber o que passa lá no Big Brother, na casa do artista. Isso ele está preocupado. Por que será que esses programas aí, no mundo inteiro, são 19 países que estão fazendo esse programa? A globalização da imbecilidade. Por que será que esses programas, em todos os países, são 12 componentes? Coincidência? É coincidência? Por que 12? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. O demônio quer copiar Jesus em tudo.
O demônio quer copiar Deus em tudo. Ele tenta copiar Deus até nisso, em colocar 12 apóstolos. Jesus escolheu 12 apóstolos. Deus escolheu 12 apóstolos. Os 12 filhos de Israel, homens simples. Jesus escolheu 12 apóstolos, pessoas simples, humildes. Foi lá na beira do rio Catalos, na beira do mar. Passou lá na banca onde Mateus estava cobrando. O demônio não. O encardido, ele, para selecionar os 12, ele faz um concurso nacional, onde apareceram 500 mil inscritos. E mando cortar meu pescoço com clésima e tudo, se tiverem acesso a esses 500 mil que se inscreveram, e se perguntar a religião deles, 99% disseram católico. Isso dói. Jesus, para escolher os seus 12, chamou os 12 e ofereceu a cruz. Quem quer vir após mim, pega cada dia a sua cruz e siga-me. A liberdade que o Senhor nos dá é a mesma dele, é a da cruz. É na cruz que nós somos livres. É a cruz que nos liberta. É o preço do nosso resgate. Os 500 mil que foram escolhidos estão fazendo tudo para ganhar 500 mil. É um bom prêmio. 500 mil. Como é que o ser humano se vende tão barato? 500 mil. Por causa de 500 mil, não tem problema que meu marido vá lá e fica namorando outra mulher. Por causa de 500 mil, não tem problema que a minha esposa vai lá e deita na cama com outro homem, e o Brasil inteiro vendo. Imagina, por 500 mil, quem não faria isso? Escolha. Você quer ser seguidor desses 12 apóstolos? Você pode ganhar carro, você pode ganhar casa, você pode ganhar apartamento, você pode ganhar fama, você pode se tornar da noite para o dia uma mulher famosa, um homem famoso. Você vai ganhar sexo, você vai ganhar as páginas das revistas. Ou talvez você queira seguir aqueles outros 12, de assumir cada dia a sua cruz, e você vai ganhar perseguição. Evangelho do domingo passado. Bem-aventurados, felizes, quando vocês forem caluniados, perseguidos, maltratados. Os mártires ganharam o quê? Todos os mártires foram oferecidos para eles o quê? Você pode ser livre. Santa Águida, que nós celebramos essa semana, uma menina, devia de ser a santa que as mulheres de hoje deveriam invocar. Águida era uma mulher belíssima. Os biógrafos dizem que ela tinha um corpo estupendamente maravilhoso. E o que mais destacava no seu corpo? Os seus seios. Tanto que um ricaço lá, filho do imperador, sei lá o quem, um manda-chuva, ficou tão apaixonado por ela, tão doido por ela, pelo formato dos seus seios, porque nós sabemos que as mulheres antigamente não usavam essas roupas que hoje grudam no seio. Então imagina, devia se destacar, devia ter um seio muito bonito, porque ressaltava no vestido que usava, por baixo do pano. Uma menina de 14, 15 anos, ele ficou doido nela. Então ele trouxe e queria ficar com ela. Mas ela era cristã, e ela não podia renunciar à sua fé, e ela queria permanecer firme à sua fé. E aí ele, de pirraça, mandou amputar os seios dela. Santa Águida devia de ser a verdadeira patrona contra o câncer de mama, e devia de ser a patrona contra a cabeça fraca de algumas coitadas que acham que para se tornar melhor precisa encher as mamas de silicone. Não adianta nada pôr silicone no seio se o coração está vazio. Não adianta nada. Santa Águida, menina de 14, imagine uma menina de 14, 15 anos, a formosura de seu corpo. Como eu disse ontem, essas moças que eles põem na televisão, moças lindíssimas. Mas é para isso. Eu queria ter essa liberdade de Águida, de dizer, pode cortar meu seio, pode cortar meu pênis, pode cortar minha cabeça, pode cortar minha perna, pode me cortar inteiro, mas eu quero ir para o céu.
O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a se perder inteiro no inferno? E aqui está uma coisa que a nossa fé nos garante. E chega nessa hora, o mesmo encardido que o tempo todo na vida diz: você é livre, pode pecar. Quando chega nessa hora, eles querem dizer que você não é livre. Ah, será possível que Deus vai mandar uma pessoa para o inferno? Deus não, mas a sua liberdade usada errada vai. Esse é um dogma da nossa fé. O ser humano, ele tem em si a graça de escolher a salvação ou a perdição eternas. Aquilo que nós fazemos pela nossa liberdade, e isso o mundo moderno não prega. O que o mundo moderno ensina é que você pode usar a sua liberdade para ganhar carro, que você pode usar a sua liberdade para ganhar dinheiro, e por isso a mulher pode se prostituir, o homem se prostitui, usa droga, vende droga. Não, o importante é ganhar dinheiro. Você pode ganhar um carro, você pode ganhar isso, você pode ganhar uma opção de coisa. Mas a nossa fé nos diz que o uso errado da nossa liberdade vai nos levar ao inferno. E São Pedro fala isso de modo lascado. São Pedro diz: Deus não deixou sem punição nem os anjos que fizeram o uso errado da sua liberdade, mas os precipitou no fundo dos infernos. Nem os anjos. Então você acha que você é melhor que o anjo já? Eu sou melhor do que o anjo? Paulo e Pedro nos lembram, e Jesus já falava, Sodoma e Gomorra. Aí, eu vou retomar esse texto hoje à tarde ainda, de Coríntios, aqueles que não vão entrar no reino, fala bem dos sodomitas. O que são sodomitas? São libertinos que passaram a fazer um uso tão medonho do seu corpo, e o contexto de Paulo é todo o nosso corpo, que quando os anjos estavam na casa de Lote, eles foram à porta da casa de Lote pedir para que Lote deixasse eles pegarem os anjos para fazerem uso sexual dos anjos. Olha onde chegou os sodomitas. A sexualidade, nós vamos voltar nesse tema, ela leva o ser humano a se perder tão terrivelmente quando usa a liberdade para o pecado no seu corpo. Ela deixa uma praga, uma marca muito pior do que AIDS, muito pior, muito mais terrível do que AIDS. Ela deixa uma praga grudada no corpo da pessoa, que a pessoa não consegue se libertar nunca mais. Sozinho ninguém se liberta. Se o Cristo não nos libertar, São João capítulo 8 versículo 36, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, sem a libertação de Jesus, ninguém no mundo consegue, nem por esforço, nem por terapia, nem por psicoterapia, nem por psiquiatria, nem por remédio, nem por lei, nem por proibição, nem por nada. Pode fazer uma pessoa, fazer um caixote de aço, jogar ela lá dentro sozinha, sem ninguém. A pessoa dominada pelo instinto animalesco que a falsa liberdade leva no uso da sua sexualidade, sozinha lá dentro, ela se mata no pensamento e nas impurezas sozinhas da masturbação. Veja onde leva o uso errado da liberdade. Então nós precisamos ter essa consciência que a nossa liberdade ela tem um preço, além desse preço que foi pago. Gente, você acha que se a gente valesse tão pouco, o Cristo iria morrer na cruz por mim e por você? Você acha que se o nosso corpo valesse tão pouco, o Cristo se exporia como se expôs, nu, ferido e machucado na cruz? Você acha que se o seu corpo valesse tão pouco, o Cristo se daria a nós na Eucaristia, corpo e sangue dele? Por isso esse culto ao corpo que a falsa liberdade traz, que a mentira, que a isca que o encardido está fazendo traz, tem consequências eternas. A destruição de Sodoma e Gomorra, a perdição dos anjos impuros que foram jogados no fundo do inferno, a expulsão do paraíso
são consequências que a palavra de Deus está nos garantindo. Quem de nós não se cuida? Está aqui nós temos o roteiro. Eu li numa dessas revistas da semana passada que a Globo, Rede Globo de televisão, está tentando processar o SBT, porque o SBT fez Casa dos Artistas, copiando a ideia que a Globo tinha comprado e pagado 10 milhões de dólares. Sabe o que é isso? 10 milhões de dólares. Isso dá 25 milhões de reais. 25 milhões de reais daria 5 meses de Canção Nova. 24 horas no ar. Olha o preço que o Encadido paga. 10 milhões só pelo roteiro. Mais 10 milhões para montar a casa. 10 meses. Fora o que algumas empresas pagaram para fazer propaganda lá dentro. Exclusividade de geladeira, de carro e outras coisas. Mais 10 milhões de dólares. Nós teríamos 15 meses de evangelização só com esse programa. Agora, por que eles não investem nisso? Porque, como está na revista, nos jornais, a Globo não consegue processar o SBT. Sabe por quê? Porque o programa não tem roteiro. É livre. E é por essa é a mesma causa que eles não pagariam para ter a Canção Nova 24 horas no ar. Porque a Canção Nova tem roteiro. Porque o cristão tem roteiro, está aqui. E esse roteiro aqui não é fácil de cumprir. Esse roteiro aqui tem a cruz. Por isso aqui é a capa da minha Bíblia. É cruz e coração. Tem roteiro. Coração e cruz. Não é fácil. Tudo me é permitido? Não. Nem tudo me é permitido. Esse versículo é o jeito de São Paulo dizer: nós não temos permissão para fazer o mal nunca. Aliás, eu não consegui falar com ele ainda, depois que ele fez a gravação da música dele de novo, o Roberto, nesse CD acústico. Quando ele mudou a letra, eu gostei muito, porque a música dizia assim: se o bem e o mal existe, você pode escolher. Ele gravou agora no acústico: se o bem existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É isso que a Bíblia diz. Eu não sou livre para optar pelo mal. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos ensina: quando eu opto pelo mal, eu não sou livre. Eu sou escravo. A única liberdade que nós temos é a opção pelo bem. Nós temos um roteiro. E diga você, talvez você não consiga ler esse roteiro inteiro. Não é difícil. Se você ler 4 capítulos por dia, você lê ele inteiro em menos de um ano. Mas talvez você não consiga ler esse roteiro inteiro. Tá bem. Então esquece esse roteiro, tá bem? Você não consegue ler, não tem problema. Jesus Cristo pensou nisso. O povo judeu tinha mais de 600 normas para serem decoradas. Jesus pensou nisso, pensou nas pessoas que não conseguiriam gravar 600 normas. Então o que ele fez? Ele resumiu o roteiro numa única norma, num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se ainda assim for muito difícil gravar esse roteiro, porque tem gente que não consegue mascar chiclete e caminhar ao mesmo tempo. Ela para, masca e depois caminha. Tem gente que não consegue essa coordenação motora por alguma debilidade. Então, se você não consegue gravar esse único mandamento, se você não consegue gravar esse roteiro, tranquilamente, Jesus deixou um outro roteiro, está lá. É só olhar. Escolha. Olha para a cruz. Olha para a cruz. E ele olha para você e fala: vem me seguir? Vem. Nós temos um roteiro pronto. E esse roteiro é a representação gráfica do cristianismo. Para eu chegar a Deus, eu estou aqui embaixo. Para eu chegar a Deus lá em cima, eu tenho que abrir os braços. Eu tenho que sair de mim mesmo.
e eu tenho que ir ao encontro dos outros. O roteiro do cristão é essa subida, mas nessa subida ele tem que abrir os braços, tem que ir mais gente junto. Sozinho, a única coisa que a gente consegue é ir para o inferno. A única coisa que você consegue sozinho é ir para o inferno. Ou a gente leva um monte de gente junto, ou a gente começa a abrir os olhos e perceber o que está se passando na casa do meu vizinho. E sabe o que é pior? A mesma humanidade que não consegue ver que o vizinho do lado está sendo sequestrado por um sequestrador colombiano, argentino ou brasileiro, não consegue perceber que alguém da sua casa está sendo sequestrada pelo encardido, sequestrada pelo pecado, sequestrada pela mentira, sequestrado pelo ódio, sequestrado pelo desamor. E quem não consegue perceber que esse aqui do lado não está sendo sequestrado, não consegue perceber que há áreas do seu próprio corpo, há áreas do meu corpo que foram sequestradas, sequestrado pela masturbação, sequestrado pelo cigarro, sequestrado pela droga, sequestrado pela vaidade. E quem não consegue perceber que seu corpo está sendo sequestrado, não consegue perceber que seu coração está sendo sequestrado, que sua alma está sendo sequestrada, que sua inteligência, que sua vontade estão sendo sequestradas pela libertinagem, pelo liberalismo, pelo individualismo, pelo comodismo. Tem um espelho para a gente ver, está lá. Esse espelho é Jesus. Se você não consegue gravar esse roteiro, olhe para aqui. Ele olha para mim, para você e diz: vem me seguir. Eu não tenho outro caminho a te oferecer. Mas esse é o convite de Deus para nós hoje. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto. Para o mudo, e o que ele me diz para mim e para você hoje: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta, é sua, todo dia, de você, meu irmão. É difícil a caminhada, e por isso Ele lhe estende a mão e hoje diz: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas
só por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. Responde para Deus: eu quero, Senhor. Eu estou aqui nesse acampamento para isso, meu Deus. O Senhor sabe que lá no fundo, no mais íntimo, mais profundo do meu ser, e no mais profundo do meu íntimo, eu tenho esse grande desejo, esse desejo de ser verdadeiramente livre. Mas acontece que me ensinaram, Senhor, que a liberdade é eu fazer o que eu bem quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E eu acreditei nessa falsa ideia de liberdade, e acabei entrando por esse caminho. E essa liberdade que eu fui, Senhor, ela acabou me transformando numa coisa, num objeto. E hoje eu estou pagando o preço, Senhor. Essa doença que eu tenho, esse vício que eu tenho, essa angústia que eu tenho, essa tristeza que eu tenho, são consequências do uso errado dessa liberdade, Senhor. Essa minha impaciência, Senhor, essa angústia profunda do meu coração, essa insatisfação, Senhor, essa dúvida, essa dívida, essa mágoa, Senhor, essa mágoa profunda que está me comendo por dentro, Senhor, esse ódio que está me destruindo, Senhor. Eu sei que tudo isso são consequências dessa liberdade falsa, e eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu não aguento mais viver, Senhor, nesse pecado. Eu não aguento mais, Senhor, viver dia e noite preso. É uma prisão tão terrível, Senhor, é uma cadeia tão terrível, que ela não prende meus braços, pelo contrário, ela solta meus braços. Ela não prende as minhas pernas, ela solta as minhas pernas, Senhor. Não é uma corda que me prende, é um corredor que me conduz, Senhor. E cada vez que eu estou livre, eu só consigo caminhar numa única direção, Senhor. Eu estou igual um animal treinado, Senhor, que só anda na mesma trilha, livre. Eu não tenho nada me amarrando por fora, não tem nenhuma corda, Senhor, porque o mais terrível é que meu coração já está amarrado. E quando eu estou livre, Senhor, quando eu acho que eu estou livre, que não tem ninguém me vendo, quando eu estou longe, Senhor, aí eu faço absurdo, Senhor. Eu vou para lugares terríveis, Senhor. Eu faço coisas, Senhor, que depois eu mesmo tenho nojo, eu tenho vergonha. Meu maior medo, Senhor, é que as pessoas descubram como eu estou amarrado pelo demônio, como eu estou preso, Senhor. Apesar de eu me dizer livre, Senhor, não tem nenhuma corda aqui fora me prendendo, Senhor. Mas, Senhor, eu tenho vergonha, eu tenho nojo dos pensamentos que conduzem a minha cabeça, das ideias que vêm à minha memória, à minha vontade, dos sentimentos que afloram no meu coração, Senhor, e das atitudes que eu sou capaz de ter, dos atos pecaminosos que eu sou capaz de fazer, Senhor, quando me deixo levar pelo pecado. Senhor, é por isso que eu estou aqui nesse acampamento. É porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser escravo do cigarro, da droga, da bebida. Eu não aguento mais ser escravo da televisão.
Eu não aguento mais ser escravo do sexo. Eu não aguento mais ser escravo da prostituição. Eu não aguento mais ser escravo da mentira. Eu não aguento mais ser escravo do ódio. Eu não aguento mais ser escravo do egoísmo, da mágoa. Eu não aguento mais ser escravo da tristeza. Eu não aguento mais ser escravo da irritação. Liberta-me, Senhor. Eu sei que somente se o Senhor me libertar, eu serei verdadeiramente livre, Senhor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Eu quero segui-lo, Senhor. Eu quero ouvir esse teu convite hoje, Senhor, e ter a coragem de dizer: sim, Senhor, eu quero segui-lo. Eu quero, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui nesse acampamento. Eu estou aqui na minha casa, Senhor, sintonizado nesse canal de televisão. Eu estou agora diante do meu computador. Eu estou agora ouvindo esse rádio, Senhor, e eu quero dizer: eu quero segui-lo, Senhor. Eu não quero mais viver, Senhor, nessa libertinagem, a liberdade falsa que o pecado está me convidando, Senhor. Eu não quero mais, Senhor, a liberdade de andar sem roupa, mas também de andar despido de toda dignidade. Eu não quero, Senhor. O meu desejo, Senhor, é carnal, mas a minha vontade é espiritual, e eu quero viver essa minha vontade. Por isso eu te peço, Senhor, chama-me de novo, Senhor. Sim, Senhor, Tu que me convidaste hoje, no início dessa manhã, a voltar ao meu primeiro amor, por favor, Senhor, chama-me de novo. Põe de novo aquele entusiasmo no meu coração. Põe de novo aquela alegria no meu coração. A alegria de pertencer única e exclusivamente a Ti, meu Senhor. Põe de novo no meu coração, Senhor. Põe de novo no meu coração, Senhor, o desejo de ser santo, de ser santa. Põe de novo no meu coração, Senhor, o desejo de ser um jovem puro, um casal santo, um consagrado e um padre, uma freira cheios do Espírito Santo. Põe de mim de novo, Senhor. Volta-me ao seu primeiro amor, ao meu primeiro amor, Senhor. Senhor, Tu que morresse por mim, chama-me hoje de novo. Eu quero ouvir Tua voz me chamando hoje, Senhor, e eu quero segui-lo. Ajuda-me, Senhor, a dizer sim. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Põe Teu Espírito Santo em mim, Senhor. É o Teu Espírito que me faz verdadeiramente livre, Senhor. Põe Teu Espírito Santo no meu coração. Modela meu coração, Senhor. O mesmo Espírito que modelou o coração de Maria, para que ela pudesse dizer sim. O mesmo Espírito que levou Pedro, Tiago, André, Mateus, João a dizer sim. O mesmo Espírito que levou Águida a ser capaz de deixar-se decepar para dizer sim. Dá-me esse mesmo Espírito, Senhor. Hoje eu te peço, Senhor, como Eliseu, uma porção dobrada do espírito de Elias, aquele espírito que me leva, Senhor, a ser canal de vida. O mesmo espírito que conduziu Moisés, Senhor, a levar o povo na grande busca de libertação. Eu preciso desse espírito, Senhor. Põe esse espírito em mim, Senhor, esse espírito de liberdade que vence o espírito da libertinagem. Põe esse espírito em mim, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor, eu desejo ouvir o Teu convite. Eu desejo ouvir Teu apelo novamente, Senhor. Eu quero segui-lo, Senhor. Eu quero segui-lo, Senhor. Diz para Deus do seu jeito: eu quero, Senhor. Tu sabes o que me amarra, Senhor. Eu quero segui-lo. Eu quero, para valer, Senhor. Hoje é para valer. Eu quero que hoje seja o primeiro dia do resto da minha vida, Senhor. Eu quero segui-lo, Senhor. Eu quero, Senhor. Leva-me no Teu carinho, nos Teus braços, Senhor. Eu quero. Ele quer uma resposta todo dia de você, meu irmão. É difícil a caminhada, e por isso Ele lhe estende a mão. Estende a mão para quem está do seu lado. Fica de pé e canta e grita com o Senhor: vem me seguir.
Ele quer uma resposta todo dia de você, meu irmão. É difícil, eu sei que é, a caminhada, e por isso Ele lhes estende a mão. Comigo.